Olá pessoal, nesta videoaula vamos entender o método geral para organizar uma equação de balanço de massa. Inicialmente você deve saber que chamaremos de sistema qualquer parte ou porção de um processo que propositalmente isolamos para entendê-lo melhor. Os sistemas são separados das vizinhanças pelas suas fronteiras e podem ser classificados como fechados, quando não permitem a troca de massa entre as vizinhanças, ou abertos, quando permitem a troca de massa entre as vizinhanças. Vamos então ilustrar melhor este conceito. Para isto, vamos imaginar que uma corrente contendo a mistura etanol e metanol é alimentada continuamente a uma coluna de destilação. A fração de destilado, no topo da coluna, é rica em metanol, e a fração de fundo deverá ser rica em etanol. Assim, poderemos delimitar a coluna de destilação como sendo o nosso sistema. E é ela, a coluna, o alvo da nossa observação. Para ilustrar ainda melhor estes conceitos, vamos imaginar uma reação química ocorrendo em um tanque de mistura. O tanque de mistura será o nosso sistema. Vamos inicialmente supor que este tanque está operando em regime de batelada. O tanque é alimentado com os reagentes. E vamos supor que a massa total destes reagentes, que é alimentada inicialmente, seja a massa ME, em quilogramas, por exemplo. Após o fim da reação, o tanque é descarregado. A corrente de descarga deve ser rica nos componentes que são produtos da reação. Vamos representar esta corrente de saída com a massa ms em quilogramas. Perceba que, durante a etapa de operação, que corresponde ao tempo de duração da reação química, não houve qualquer adição de reagentes. Dizemos que o sistema é fechado e não há fluxo de massa cruzando a fronteira do sistema. Agora vamos usar este mesmo tanque e desta vez com alimentação contínua. Vamos supor esta alimentação a uma vazão mássica ME ponto, tendo como unidades quilogramas por hora. Vamos supor também que o tanque opere de tal modo que o seu volume se mantenha constante. Por exemplo, ao contrário do exemplo anterior, dizemos que o sistema é aberto e há fluxo de massa cruzando a fronteira do sistema. Neste caso, a alimentação e a descarga simultânea do tanque. Desta forma geral, um balanço de uma quantidade conservada, a exemplo da massa total, da massa de uma espécie em particular, da energia ou do momento, em um sistema, a exemplo de uma unidade de processo, ou uma série de unidades, ou até mesmo um processo completo, pode ser escrito da seguinte forma: entrada mais geração, menos saída, menos consumo, deverá ser igual a um acúmulo. Chamamos de balanço diferencial aquele que indica o que está acontecendo em um sistema em um instante determinado de tempo. Cada termo da equação de balanço é uma taxa. A taxa de entrada, a taxa de geração, a taxa de saída, etc, etc, etc. E tem as unidades da quantidade balanceada divididas por uma unidade de tempo. Quilogramas por hora, a exemplo. Este tipo de balanço é usualmente utilizado em um processo contínuo. Chamamos de balanço integral aquele que descreve o que acontece entre dois instantes de tempo. Cada termo da equação é, então, uma porção da grandeza balanceada e tem as unidades correspondentes em quilogramas, por exemplo. Este tipo de balanço normalmente é aplicado a processos em batelada, onde os dois instantes de tempo são o momento depois da entrada dos reagentes e o momento antes da retirada dos produtos, como examinamos anteriormente. Muitas vezes, acabamos nos referindo aos balanços diferenciais aplicados a processos contínuos e normalmente em estado estacionário, e a balanços integrais aplicados a processos em batelada entre os estados inicial e final. No decorrer do curso, consideraremos também balanços gerais de processos
em estado não estacionário e mostraremos como os balanços integral e diferencial estão relacionados. De fato, como um deles pode ser derivado do outro. Para simplificar e facilitar nossa compreensão inicial dos cálculos de balanço de massa, podemos usar das seguintes regras. Se a quantidade balanceada é uma massa total, faça a geração igual a zero e o consumo também igual a zero. Lembre-se que estamos falando de uma quantidade conservada, exceto em casos em que se tratem de reações nucleares. A massa não pode ser criada e nem pode ser destruída. Se a substância balanceada é uma espécie não reativa, não é nenhum reagente e nenhum produto, faça a geração igual a zero e o consumo também igual a zero. Se um sistema está em estado estacionário, faça acúmulo igual a zero, não importa o que está sendo balanceado. Esta é a parte da definição de um processo em estado estacionário. Agora é com vocês. Bom estudo!